Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ter nosso primeiro contato com a AWS Bedrock Flow e para isso a gente vai utilizar o prompt que nós criamos no nosso último vídeo dentro do Flow. Então, para você ter acesso ao Flow, qual é o caminho que você tem que seguir? Entra no console do Bedrock, procura aqui a seção de Builder Tools e aí aqui dentro você vai ter o Flow. E aí aqui dentro do Flow você clica em Create Flow e aí você adiciona os dados do seu Flow e eu vou pegar aqui dados igual está na minha documentação para ficar mais fácil de seguir o padrão e facilitar se você quiser depois fazer alguma consulta lá como um resumo. Tá, e aí na parte de roles, você tem duas opções. Uma, você pode criar a sua role manualmente lá no IAM e depois chamar ela aqui, ou você pode pedir para ele criar uma role automaticamente na hora que está criando o Flow, e eu vou seguir por esse caminho aqui de pedir para ele criar a minha role automaticamente. E aí é interessante que no Flow, conforme você for editando as configurações, por exemplo, eu vou chamar uma função lambda, aquela role ela precisa dar acesso para a função lambda. Então ele vai fazer essa atualização daquela role ali automaticamente. Toda vez que a gente salvar, a gente vai receber aqui uma notificação de que a sua role foi atualizada com sucesso. E é relacionado a isso. E aqui dentro, é interessante também de fechar essa notificação. Você vê a estrutura básica aqui, né? Como é que funciona? Você vai ter uma entrada do input e vai ter uma saída do input, tá? O default dele. E aqui eu estou falando para ele o seguinte, ó. Vai entrar uma string e vai sair uma string, tá? Nesse momento que não tem processamento nenhum, qualquer texto que eu colocar aqui, ABC, 1, 2, 3, sei lá, qualquer coisa, tal. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai passar para a saída. Opa, faltou um ponto aqui. Eu tenho que salvar essa configuração que tem aqui dentro dele, tal. Aí sim, coloco aqui qualquer texto e aí o que eu colocar aqui, ele vai levar até o final. Tá? Essa parte de salvar é importante, que é como se eu estivesse fazendo um deploy do meu flow. Tá? Beleza, então o que acontece? Eu não quero só pegar o texto e mandar de um lado para o outro, eu quero fazer processamento de dados. Então eu vou tirar essa string daqui e agora eu vou colocar um processamento baseado num nó ligado a um prompt, que eu vou receber esse dado aqui, passar para ele e depois passar para lá. Eu ainda não vou fazer as ligações porque eu quero fazer algumas modificações antes. Primeiro, o que vai entrar? Então, como eu falei para vocês, eu estou modelando para que o meu front-end envie um JSON para o meu Flow, onde ele vai fazer esse processamento do dado. E aí, então, eu não quero mandar uma string para ele, eu quero mandar para ele um objeto. Certo? Então, primeira modificação que eu fiz na entrada aqui. Ok, agora no prompt, eu tenho duas opções. Eu posso tanto escrever meu prompt aqui dentro, né? Então eu poderia aqui vir define node, selecionar um modelo que eu quero trabalhar, sei lá, quero trabalhar com o Llama 3 de 70 bilhões de parâmetros, e aqui eu vou colocando as configurações, coloco para ele qual é a temperatura, top P e tudo mais, como é que vai ser dado de entrada e saída. Aqui que eu falei no outro vídeo, que é estranho, que parece que no output eu poderia aqui editar, né, e colocar aqui um documento na hora de saída, mas não encontrei uma forma de fazer isso aqui funcionar. Sempre a saída sempre acaba, nos meus testes, sempre saindo como uma string, por isso que a gente vai ter a lambda para converter a string num JSON. Beleza. Eu não quero definir aqui no nó, porque isso daqui não vai me permitir fazer versionamento do prompt, reaproveitamento do prompt, talvez uma stack de dev de prod. Eu quero trabalhar com o prompt do meu prompt management. Então eu vou selecionar essa opção aqui e vou escolher o único prompt que eu tenho, que a gente criou no último vídeo, que está aqui. E aí eu já defini lá qual que era como é que chama? O modelo. Aqui eu poderia lá ter definido também o guardrail, mas eu posso aqui definir o guardrail. Aqui é o guardrail que eu criei num outro vídeo aí com vocês. Poderia reaproveitar ele aqui. Enfim, a parte das instruções já estão aqui definidas, né? Então eu não consigo editar aqui, ó, porque já veio do Prompt Management. E aqui na parte de configurações também, tudo que eu já fiz lá está aqui, certo? E aí ele fala aqui, ó, que as entradas é uma string e que vai ter a variável do nome input user e a outra vai ser order ID.
Beleza, e aí esses inputs que ele trouxe aqui, ele passou para cá, certo? Então agora as coisas começam a ficar um pouco mais, vamos dizer, mais claras, né? Eu vou receber um objeto, vou acessar dentro desse objeto duas strings, a saída vai ser uma string, e tem que ser uma string, porque aqui só vai ser string, e aí vai ter como é que chama? O output, que agora está como uma string. Então agora eu vou fazer as conexões aqui. Então eu vou conectar esse aqui nesse, esse daqui nesse, beleza? E vou conectar esse aqui nesse aqui. Tá, vamos fazer aqui algumas modificações aqui no prompt, só para ele ficar mais friendly, vamos dizer assim. Então eu acho que esse nome aqui, prompt 1, é um nome meio feio. Eu vou trocar isso daqui para esse nome, para dar um significado aqui no meu prompt. Quando você tem uma stack pequena, beleza, você conhece bem a sua stack, essa parte do nome talvez não seja a coisa mais importante, mas como isso aqui, a complexidade do seu fluxo pode crescer exponencialmente, e existe uma situação onde você meio que, com uma situação com pouca complexidade, você consegue numa área bidimensional, separar os fluxozinhos. Mas quando começa a ter muito campo, cara, vai ter inevitavelmente uma linha passando embaixo de algum componente e pode te deixar confuso. Então, recomendo sempre você colocar nome nas coisas. Então, beleza. Vamos fazer um teste aqui? Então, eu vou salvar aqui. E aí eu vou inserir um dado. Deixa eu pegar aqui um dado do meu exemplo aqui. Um minutinho. Tá. Então seria um usuário fazendo essa pergunta aqui. Então passei aqui. Não deu certo. Por quê? Porque aqui dentro ele não está sabendo acessar no meu objeto aqui o user input e o order ID. Tá, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou clicar aqui e o ponto é, para eu acessar esses documentos dentro do data, eu tenho que informar qual que é o nome do campo que vai vir aqui dentro. Então aqui, eu tenho aqui o data. Eu tenho que colocar data.user input, tá certo? Beleza, e aqui data.order ID. Agora sim, vou salvar. Vamos limpar aqui, vamos executar. E ele respondeu. Então agora ele conseguiu pegar o conteúdo que estava aqui dentro, trazer aqui para dentro do prompt, pegou e passou para frente. Beleza, não teve processamento nenhum. Na verdade teve processamento lá no como é que chama? No modelo de inteligência artificial, que entendeu que essa pergunta era uma pergunta para definir o status, mas não teve um processamento no sentido de eu pegar esse resultado dele e poder tomar decisões agora para que caminho a gente vai seguir. Beleza, vamos agora adicionar nossa lambda para mostrar ela processando essa string que está aqui. Então vou apagar isso aqui. Vou agora adicionar um load da lambda. Beleza. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Vem para cá. Ok. A minha lambda, mesma coisa, né? Eu vou vir aqui para selecionar qual que é a lambda que eu quero trabalhar. Quero nesse momento pegar do parser. Aqui, esse nome que eu vou dar para o input. Eu vou abrir aqui de novo o meu código. Que tem aquele exemplo. Cadê? Tá aqui. Esse é o exemplo de como que vai parar lá o event dentro da sua lambda. Se você mudar esse nome, ele vai mudar o nome que vai aparecer aqui. Tá bem? Então, assim, no código que eu estou compartilhando com vocês, eu estou fazendo assim: se o input só tem um elemento, eu estou pegando dentro desse input o valor do value dele, porque só tem um elemento. Se tem mais de um elemento, aí eu estou procurando pelo aquele elemento que tem o nome de code hook input. Então, se você for desenvolver um ambiente mais complexo e tudo mais, dá uma revisada aí se você não mudou esse nome nem nada e vê se está tudo batendo aqui para você poder acessar o objeto certo, tá? Então beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte: então o modelo vai me devolver uma string e eu vou mandar para ele aqui a string, certo? E aí o que ele vai sair, né, de lá da lambda, eu modelei para ele devolver o JSON, certo? Então aqui a saída é um objeto, porque eu estou devolvendo um objeto. E agora no nosso output, para a gente poder visualizar ele, o tipo de dado de saída é também um objeto, porque agora eu vou receber um objeto de lá. Então aqui
Opa, desculpa. O input é uma string, troquei no lugar errado. E a saída é um objeto, então tá certo. Entra uma string e sai um objeto. E aqui agora, para apresentar para o usuário final, vai ser um objeto. Beleza, vou fazer a ligação aqui. Vou salvar e vou dar um nome também para essa lambda, para ficar mais bonito aí. Então, vou chamar esse nó aqui. Isso aqui não muda nada, tá? Dentro da parte da lógica ali do código. Esse nome daqui. O nome do input muda, esse daqui não muda. Aqui também no console, se você clicar aqui nesse botãozinho, ele organiza melhor as caixinhas para você. Beleza, salvei. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu pegar esse meu input. Agora eu vou colocar o mesmo input aqui. Vou mandar um run. Bom, então acho que para esse primeiro vídeo é o suficiente. A gente viu aqui como que você implementa o seu flow, a questão de entrada e saída no flow, né? o flow input e o flow output. A gente viu aqui a estrutura de dado que existe entre uma entrada e uma saída do outro, que você deve manter consistência entre as saídas. A gente viu como que você chama um prompt criado no Prompt Management, viu como que a gente chama uma função lambda, e aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar com a parte de validação lógica da resposta que vai sair aqui da função lambda, e te aguardo no próximo vídeo. Valeu!